A lenda do lago sem fim. Você já sentiu aquele arrepio ao ouvir uma história que parece boa demais para ser verdade, mas ao mesmo tempo, terrivelmente real? Hoje, vamos viajar até um lugar que poucos ousam visitar, o Lago Sem Fim. Localizado em uma pequena vila esquecida pelo tempo, ele é conhecido por sua aparência tranquila durante o dia, mas à noite, suas águas escuras escondem segredos que ninguém consegue explicar. Dizem que quem fica próximo demais pode ouvir sussurros vindos das profundezas, sussurros de vozes que não pertencem a este mundo. Os moradores locais têm medo de contar a história, mas ela é passada de geração em geração. Reza a lenda que, há mais de um século, um barco de pescadores desapareceu misteriosamente ali, em uma noite de lua cheia. Dizem que os gritos dos homens ainda ecoam, mas o que realmente aconteceu com eles nunca foi descoberto. Alguns acreditam que o lago seja uma espécie de portal, enquanto outros juram que as almas dos pescadores permanecem presas, buscando companhia. Há quem diga que, em noites silenciosas, se você observar o lago de perto, poderá ver algo, ou alguém, se movendo sob a superfície. Foi exatamente isso que atraiu Eduardo e seu grupo de amigos. Eles eram apaixonados por histórias sobrenaturais e decidiram passar uma noite acampados nas margens do lago para testar sua coragem. Mas o que começou como uma simples aventura acabou se tornando um pesadelo inesquecível. Enquanto a noite caía, Eduardo começou a sentir que algo estava errado. As águas do lago, que antes pareciam imóveis, começaram a se agitar de maneira sutil, como se algo estivesse nadando lá dentro. De repente, um som estranho ecoou, um estalo seguido por um murmúrio baixo. Um dos amigos disse que era apenas o vento, mas Eduardo tinha certeza de que era muito mais do que isso. A tensão aumentava a cada minuto, até que eles viram algo emergir do lago, algo que desafia qualquer explicação lógica. Prepare-se, porque nos próximos minutos, você vai conhecer os detalhes dessa noite aterrorizante. O que Eduardo e seus amigos enfrentaram naquela margem escura e fria vai fazer você pensar duas vezes antes de se aproximar de um lago tranquilo. Vamos mergulhar juntos nesse mistério, mas cuidado, algumas histórias têm o poder de nos perseguir, mesmo depois que terminam. A lua cheia brilhava sobre o lago sem fim, iluminando a superfície escura e refletindo um brilho quase hipnotizante. Eduardo e seus amigos sentaram-se ao redor de uma pequena fogueira, tentando esconder o nervosismo com piadas e histórias antigas que haviam ouvido sobre o lugar. Apesar do clima descontraído, era impossível ignorar o silêncio ao redor. Não havia o som de pássaros, nem o farfalhar das árvores, apenas o som sutil da água lambendo as margens do lago. Algo parecia estranho, mas ninguém queria admitir. À medida que a noite avançava, eles começaram a perceber pequenas coisas que não faziam sentido. Primeiro, foi o som de passos. Um barulho leve, quase imperceptível, como se alguém andasse devagar pela margem oposta. Júlia foi a primeira a comentar. Vocês ouviram isso? Perguntou, mas todos riram, dizendo que era imaginação dela. Eduardo, no entanto, estava inquieto. Ele não ria. Ele sabia que Júlia não era do tipo que se assustava facilmente. Depois veio o frio. Uma brisa gelada soprou repentinamente, fazendo a fogueira vacilar por um momento. O vento parecia vir do lago, mas a água estava imóvel, lisa como um espelho. Isso é estranho, murmurou Lucas, finalmente quebrando o clima de descontração. Pedro tentou disfarçar o nervosismo, mas seus olhos não paravam de observar o entorno, como se esperasse ver algo surgir entre as árvores. Foi então que aconteceu a primeira coisa realmente inexplicável. Eduardo, olhando fixamente para a superfície do lago, viu algo emergir por um breve segundo. Não era um peixe, tampouco parecia um reflexo. Era algo maior, escuro, com uma forma que ele não conseguiu identificar. Ele abriu a boca para alertar os outros, mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, o som veio. Um som grave, como uma mistura de lamento e rugido, ecoou por todo o lugar. O grupo congelou. Cada um deles olhou ao redor, tentando localizar a origem daquele ruído. Isso foi um animal? Perguntou Ana, a voz tremendo. Que tipo de animal faz isso? Rebateu Júlia, agora claramente apavorada. Eduardo se levantou lentamente, os olhos fixos no lago. Ele sentia que algo estava observando.
E, no fundo, sabia que eles não estavam sozinhos. O som parecia ter saído das profundezas do lago, mas era impossível determinar sua origem exata. Eduardo fixava os olhos na superfície da água, esperando, temendo e, ao mesmo tempo, sentindo-se atraído pelo que quer que estivesse lá. O silêncio voltou, mas agora era diferente, pesado, quase opressivo. Nenhum deles se atrevia a se mover ou falar. A única coisa que quebrava aquele silêncio era o som da respiração deles, rápida e irregular. De repente, a água começou a ondular, apesar de não haver vento. Pequenos círculos se formavam na superfície, como se algo estivesse se movendo lentamente logo abaixo. "Vocês estão vendo isso?" perguntou Lucas, a voz trêmula. Todos estavam vendo, mas ninguém sabia o que fazer. Pedro pegou a lanterna e apontou para o lago, mas a luz parecia incapaz de penetrar na escuridão das águas. Foi então que Júlia gritou. Na margem oposta, entre as árvores, uma figura apareceu. Era alta, magra, com contornos borrados, como se não fosse completamente sólida. Seus olhos, se é que eram olhos, brilhavam de forma sinistra, refletindo a luz da lua. Ela não se movia, apenas observava. Júlia puxou Eduardo pelo braço. "Nós temos que sair daqui agora", implorou, mas ele parecia hipnotizado, incapaz de desviar o olhar. Enquanto a figura permanecia imóvel, algo começou a surgir no centro do lago. A princípio, parecia ser apenas mais uma ondulação, mas logo se tornou claro que era uma forma humana. Um rosto pálido emergiu da água, seguido por braços que se estendiam em direção à margem. Era como se alguém estivesse tentando sair do lago, mas seus movimentos eram erráticos, quase não naturais. "Isso não é possível", murmurou Ana, recuando instintivamente. Eduardo finalmente recuperou o controle sobre seu corpo e gritou: "Corram!" Sem pensar duas vezes, o grupo começou a correr em direção ao carro estacionado na entrada da trilha. Mas enquanto corriam, o som grave ecoou novamente, desta vez mais alto, acompanhado por risadas, risadas que vinham de todas as direções. Eles não ousaram olhar para trás. Apenas sabiam que precisavam sair dali antes que o lago, ou o que quer que habitasse suas águas, os alcançasse. O grupo conseguiu chegar ao carro, mas a sensação de segurança não veio imediatamente. Enquanto Eduardo girava a chave na ignição com mãos trêmulas, as risadas ainda ecoavam pela floresta, mais distantes, mas não menos assustadoras. Quando o motor finalmente ligou, eles partiram a toda velocidade, sem olhar para trás. Durante a viagem de volta, ninguém falou uma palavra. O que viram, ouviram e sentiram naquela noite era algo que nenhum deles conseguiria explicar ou esquecer. Os dias seguintes foram estranhos. Todos tentaram seguir suas rotinas, mas algo havia mudado. Eduardo começou a sonhar com o lago, com aquelas figuras sombrias, e sempre acordava com a sensação de estar sendo observado. Ele jurava ouvir aquele som grave, o mesmo da noite no lago, ecoando em sua mente. Até hoje, nenhum deles voltou àquele lugar, mas uma coisa é certa: o lago sem fim continua lá, esperando por sua próxima vítima. E agora, eu pergunto, você teria coragem de visitar um lugar como esse? Será que essas histórias são apenas fruto de mentes assustadas ou há algo realmente inexplicável nas águas escuras do lago? Deixe sua opinião nos comentários. E se você curtiu essa história cheia de mistério e adrenalina, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para não perder nenhum dos próximos vídeos. Aqui, o sobrenatural é sempre bem-vindo, mas cuidado, algumas histórias podem ficar com você para sempre. Até a próxima!